Olá, amigos da TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse o site www.tvnovaluz.com ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Agradecemos tanto a participação de vocês, as suas perguntas que nos fazem crescer e temos maior prazer em respondê-las. Temos respondido pelo WhatsApp. Neste programa, viajaremos na nossa imaginação para o mês de março do ano de 1869 e escolhemos um estudo lindo, porque nos transporta para perto de um grande artista. Trata-se do segundo artigo baseado nas comunicações do maestro Rossini, intitulado A Música e as Harmonias Celestes. Os médiuns das comunicações foram o senhor Deslian e o senhor Nivard. Vamos ver no slides 1. Dar alma à música. Para dar alma à música, para fazê-la chorar, rir, uivar, é preciso que ele próprio tenha experimentado esses diferentes sentimentos, dores, alegria e cólera. Joaquino Antônio Rossini nasceu em Pézaro, a 29 de fevereiro de 1792 e faleceu em Paris, dia 13 de novembro de 1868. Foi um compositor erudito italiano, muito popular em seu tempo, que criou 39 óperas, assim como diversos trabalhos para música sacra e música de câmara. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão O Barbeiro de Sevilha, A Cinderela e Guilherme Tell. Começou a sua narração dizendo assim: não sabem quanto uma reputação de grande homem é pesada para suportar. Não desejem a glória, meus irmãos, não sejam conhecidos, sejam úteis. Era e ainda é um trabalho sobre-humano o que me atirei. É contra ele que luto sempre, e se espero triunfar, contudo, não posso dissimular o meu esgotamento. Estou vencido, em apuros, desabafa o nosso Rossini. Ser crítico depois de ter sido criticado. Vocês podem me julgar, não me aprovarem se eu não for justo. O que tentarei fazer, evitando os personalismos? Porque existem tantos músicos e tão pouco artistas? Pergunta Rossini. Tantos compositores e tão poucas verdades musicais, não há outro mestre e outro criador senão a verdade. Mas a nota só tem um som. O encadeamento dos sons não produz uma harmonia, uma verdade, senão quando as ondas sonoras se fazem o eco de uma outra verdade. Para ser músico, já não basta alinhar notas sobre um pentagrama, mas é o sentimento que nasce sob a pena do verdadeiro artista. É o sentimento que canta, que chora, ri, assobia na folhagem com o vento tempestuoso, salta com a vaga espumante, ruge com o tigre furioso. Harmonia. Continua falando o nosso Rossini aos médiuns. A questão sobre a harmonia, que me solicitou o mestre da doutrina espírita, me levou ao silêncio para me recolher e condensar os elementos que estavam em minha mão.
Eu não tinha que estudar música, tinha apenas que classificar os argumentos com método, a fim de apresentar um resumo capaz de dar uma ideia da minha concepção sobre o tema. É que Rossini foi questionado na reunião mediúnica sobre harmonia. É com o sorriso nos lábios e a incredulidade no coração que personificamos um mártir cristão. Será um cético no amor que fará um Romeu e uma Julieta? Será um liviano despreocupado que criaria a Margarida de Fausto? Não, não, não. É preciso inteira paixão. Aquele que faz vibrar a paixão. Olha o que ele fala do compositor, né? A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma. É percebida em razão do desenvolvimento desse sentido, fora do mundo material, isto é, fora das causas tangíveis. A luz e a harmonia são de essência divina. Nós as possuímos em razão dos esforços feitos para adquiri-las. A harmonia, meus irmãos, é difícil de definir. Muitas vezes confundem-na com a música, com os sons resultantes de um arranjo de nota e das vibrações dos instrumentos reprodutores desse arranjo. Mas a harmonia não é isto. Como a chama não é a luz. Imagina a chama, ela não é a luz. A chama resulta da combinação de dois gases. É tangível. A luz que ela projeta é um efeito dessa combinação e não a própria chama. Ela não é tangível. Aqui o efeito é superior à causa. Assim é a harmonia. A harmonia resulta de um arranjo musical. É um efeito igualmente superior à sua causa. A causa é bruta e tangível. O efeito é sutil e não é tangível. Pode-se conceber a luz sem chama e compreende-se a harmonia sem a música. A alma é apta a perceber a harmonia fora de todo o concurso de instrumentação, como é apta a ver a luz fora de todo o concurso de combinações materiais. A luz é um sentido íntimo que possui a alma. Quanto mais desenvolvido esse sentido, melhor a alma percebe a luz. Vamos ver no slide 4. A harmonia. Aí está a figura do Rossini. O éter vibra sob a ação da vontade do espírito. A harmonia que o ser traz em si, a bem dizer, se concretiza. Exala-se doce e suave, como o perfume da violeta, ou ruge como a tempestade, ou rebenta como o raio, ou se lamenta como a brisa. É rápida como um relâmpago, ou lenta como a nuvem. É entrecortada como o soluço, ou uniforme como a relva. É desordenada como uma catarata, ou calma como um lago. Murmura como um regato, ou estrondeia como uma torrente. Se comparo a luz e a harmonia, diz Rossini, é para me fazer compreender melhor, e também porque essas duas sublimes satisfações da alma são filhas de Deus e, por conseguinte, irmãs. A harmonia do espaço é complexa, tem muitos graus que eu conheço e muitos mais ainda que me são ocultos no éter infinito. Aquele que estiver colocado num certo nível de percepções é como que tomado de admiração
ao contemplar essas harmonias diversas. Se essas harmonias diversas fossem reunidas, constituiriam a mais insuportável cacofonia, ou seja, sons desafinados, ao passo que, ao contrário, percebidas separadamente, constituem harmonia particular a cada grau. Nos graus inferiores de percepções, as harmonias são elementares e até grosseiras. As harmonias superiores, que surpreendem um espírito de percepções sutis, deslumbra um espírito de percepções grosseiras. E quando ao espírito inferior é dado deleitar-se nas delícias das harmonias superiores, é tomado pelo êxtase, e a prece o penetra, e o encantamento o arrasta às esferas elevadas do mundo moral. O espírito pode produzir os sons que queira, mas não pode querer o que não sabe. Ora, aquele que compreende muito, que tem harmonia em si, que dela está saturado, que goza ele próprio o seu sentido íntimo, age quando quer sobre o fluido universal, que, instrumento fiel, reproduz o que o espírito concebe e quer. Como é difícil falar de coisas, né, meus irmãos, que a gente não compreende muito, porque temos muito pouca harmonia dentro de nós. Vamos olhar nos slides. A sublime harmonia do Espírito. Oh, comparação, diz Rossini. Por que se é obrigado a empregar-te? Por que se dobrar as tuas necessidades degradantes e tomar a natureza tangível, imagens grosseiras, para fazer conceber a sublime harmonia na qual se deleita o espírito? É porque, meus irmãos, a gente não tem como entender sem comparar. Ora, tem a agreste asperezas das montanhas, ora, a harmonia tem o frescor de um oásis, e sucessivamente é triste e melancólica como a noite, jovial e alegre como um dia, é caprichosa como a criança, consoladora como a mãe e protetora como o pai. Em tudo se vê harmonia. É desordenada como a paixão, límpida como o amor e grandiosa como a natureza. Quando ela chega a este último termo, confunde-se com a prece, glorifica a Deus e leva ao deslumbramento aquele mesmo que a produz ou a concebe. Vamos tentar ilustrar a harmonia. A ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira o deslumbra, a segunda o esclarece, a terceira o eleva. Olha que importante essa afirmativa de Rossini. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira o deslumbra, a segunda o esclarece, a terceira o eleva. O espírito inteligente, que ensina sua ciência aos que ignoram, experimenta a felicidade de ensinar, porque sabe que torna felizes aqueles a quem instrui. O espírito que faz ressoar no éter os acordes da harmonia que nele existe, experimenta a felicidade de ver satisfeitos aqueles que o ouvem. Os sentimentos, olha, os menininhos com vários sentimentos, alegria, tristeza, raiva, euforia, medo, insensatez. O homem que é jovial não pode explicar a sua alegria. O que é medroso não pode explicar o seu medo.
podem dizer os fatos que provocaram esses sentimentos, defini-los e descrevê-los, mas os sentimentos mesmo ficam inexplicáveis. Rossini evoca os espíritos puros dizendo: vocês que contêm essas virtudes, desçam as nossas trevas e clareiem as nossas marchas. Mostre-nos o caminho que tomaram, a fim de que sigamos as suas pegadas. Tudo quanto a criatura adquire não é senão uma parcela que emana do Criador. Tentando ilustrar a fonte eterna e infinita. Se a parcela que emana do Criador fascina pela vontade, cativa e deslumbra pela suavidade, resplandece pela virtude, que deve então produzir a fonte eterna e infinita de onde foi tirada? Que ideia se deve fazer da que o Criador aure em sua pureza absoluta? O compositor que concebe a harmonia a traduz na grosseira linguagem chamada música. Concretiza sua ideia e a escreve. A música é posta a serviço do seu sentimento para produzir a sensação no compositor. O sentimento é a harmonia. No ouvinte, a sensação também é a harmonia, com a diferença de que é concebida por um e recebida por outro. Então, para você perceber a harmonia, você tem que ter a harmonia em si. A música é um médium da harmonia. Olha o que diz Rossini: ela a recebe e a dá. Como refletor é o médium da luz. Como encarnado é o médium dos espíritos. E agora que a harmonia está bem compreendida em sua significação, que se sabe que é concebida pela alma e transmitida à alma, é possível compreender a diferença que existe entre a harmonia da terra e a harmonia do espaço. Assim como a luz da lua é o reflexo da luz do sol, a harmonia da terra não passa de reflexo da harmonia do espaço. A harmonia é tão indefinível quanto a felicidade, o medo e a cólera. Ela é um sentimento. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor, da caridade na sua maior pureza, disse Bezerra. O Espiritismo, ao moralizar os homens, exercerá uma grande influência sobre a qualidade da música. Produzirá mais compositores virtuosos que comunicarão as suas virtudes. A hilaridade dará lugar à emoção, a feiura lugar à beleza e o cômico à grandeza. O sentimento é propriedade da alma, e as almas diferem entre si em sensibilidade, em impressionabilidade, em liberdade. A música, que é a causa secundária da harmonia percebida, penetra e transporta um e deixa o outro frio e indiferente. É que o primeiro está em condições de receber a impressão produzida pela harmonia, e o segundo num estado contrário. Escuta o ar que vibra, mas não compreende a ideia que ele lhe traz. A influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo, mas a razão dessa influência geralmente é ignorada. Sua explicação está inteiramente neste fato. A harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa.
Quantos ensinamentos, meus irmãos. A alma virtuosa que tem a paixão do bem, do belo, do grande e que adquiriu a harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as almas mais encouraçadas e de comovê-las. Se o compositor estiver terra a terra, como expressará a virtude que desdenha, o belo que ignora e o grande que não compreende? Suas composições serão reflexos dos seus gostos sensuais, de sua leviandade, de sua indolência. O espiritismo terá influência sobre a música, como não seria assim? Seu advento mudará a arte, depurando-a. Sua fonte é divina, sua força a conduzirá por toda parte onde houver homens para amar, para se elevar e para compreender. 140 anos, meus irmãos, nos separam dessa comunicação e nos parece um texto muito atual, porque estamos carentes de músicas boas que nos elevem e nos arrastem para o belo e para o bom. Estudemos muito, meus irmãos, para harmonizar as nossas emoções e nos capacite a refletir a luz do nosso Pai Celestial. Quanta poesia nesse texto. Obrigada, meu Deus, por esse grande artista. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.